Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. E cá estamos para mais uma conversa. Primeiro, vamos conhecer um novo projeto. Intitula-se Stars of the Future. O que é? Bom, não sei rigorosamente ou quase nada sobre ele, também não quis, porque estas conversas matinais são mesmo assim, descontraídas e soltas. E por isso é que trazemos cá as pessoas, porque são elas os mentores dos projetos, são elas que têm que falar sobre eles. No fundo, é quase como colocar o pai a falar do filho. E é mais ou menos isto que eu acho que vai acontecer nos próximos minutos. Com quem? Com Zuela Francisco dos Santos. Ele que é o mentor deste projeto, é também ex-jogador de futebol. Ex-jogador, nem sei se pode dizer bem assim, porque quanto a mim, um jogador é agora e sempre. Fica lá sempre aquele bichinho. Mas o Francisco já nos vai dizer todas estas coisas. Francisco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É mesmo assim, é jogador ou o jogador fica sempre dentro de nós? Sim, antes de mais, bom dia pela oportunidade e pelo convite. Como disse muito bem, o jogo, a paixão pelo jogo está presente em mim como ser humano e foi por querer muito ser profissional de futebol que eu consegui superar-me e atingir todos os meus objetivos no futebol e na vida, digamos assim. Muito bem, antes de irmos conhecer este projeto, eu queria que me falasse um pouquinho de si. Quem é o Francisco? De onde veio? O Francisco Auzuela, um jovem que veio para Portugal com os pais e os irmãos para ter uma educação melhor, porque este foi o propósito da vinda de Angola para Portugal. Este caso como um dos países, a meu ver, com um nível educacional muito elevado e perante todo o meu trajeto de vida como ser humano, cumpri o desejo e a vontade dos meus pais em concluir a minha formação académica. Em termos do futebol, o Francisco começou a jogar, sendo mais conhecido como jogador, como Zuela, não era? E começou a jogar no União de Leiria, foi a formação? Sim, exatamente. Eu tive a felicidade, pronto, isto também tem a ver com os valores de casa. Isto, praticamente isto é que é o ponto-chave, porque os meus pais, se imaginarmos, em 1987 tiveram a capacidade de entender o que é que queriam para os filhos. E como eu disse anteriormente, isto, a vinda de Luanda para Leiria, isto revela que os meus pais estavam acima da média. Perceber que Leiria era uma cidade estável, era uma cidade segura, sem muitos perigos, onde eu e os meus irmãos pudéssemos crescer sem grandes perigos. Pronto, e União de Leiria, pronto, era o clube da cidade, o maior clube da cidade, e pronto, foram-me incutidos os valores desde cedo, a mim e aos meus irmãos, e como disse muito bem, formação no União de Leiria, para mim, formação na área desportiva, e não só, como na vida, tens que iniciar e concluir. Então, eu só me apercebi disto no fim da carreira, que eu iniciei todas as fases de formação e concluí-as sempre. Não foi porque jogava ou não jogava, ou seja, eu concluí tudo, iniciei e concluí. E então, por isso é que este projeto chama-se Projeto Educacional. Em termos do futebol ainda na sua vida, Francisco, desde muito cedo que sentia esse gostinho pelo pontapé na bola? Sim, é uma paixão, podemos dizer que todos os homens adoram futebol ou gostam de futebol. A primeira coisa que nós fazemos quando crescemos ou somos jovens ou crianças é dar um pontapé numa bola. Agora, daí vem o sonho, a ambição, mas pronto, isso é um trajeto longo, é um trajeto em que nós jovens e as nossas famílias, neste caso, têm que ter muita paciência, que não é fácil dizer que, olha, gosto do futebol, pronto, para um miúdo é paixão, o futebol é uma paixão. Em termos da sua profissão, enquanto jogador, passou por vários clubes também, e teve nacionais e internacionais. Teve o privilégio de trabalhar com José Mourinho e com Manuel José, dois grandes treinadores. Olhando para trás, que balanço é que faz da vida de jogador? Pronto, isto é uma vida muito difícil, é uma vida de muito sacrifício, ao contrário daquilo que as pessoas veem ou pensam. ah,
muitos homens, muitos jovens gostariam ou têm o sonho e a ambição de ser profissionais de futebol. Pronto, eu posso dizer que aqui o fator sorte, fator sorte é eu ter conhecido essas pessoas que são referências internacionais e nacionais no desporto, no futebol. E o Mourinho foi crucial porque eu conheci na fase de transição, naquela transição de júnior para sénior. Eu comecei a integrar-me no plantel sénior, eu comecei a perceber quais eram as diferenças da formação para o mundo profissional e que naquela altura eu bebi muito do Mister Mourinho porque ele estava a um nível muito elevado, pronto, foi ele que revolucionou o futebol mundial e ajudou-me porque naquela altura não estava preparado para jogar e então os treinos, os jogos para mim eram aulas práticas que me ajudaram a crescer para executar no futuro. Esse é um fator importante, é ajudarem-vos a prepararem-se para aquilo que é uma mudança da formação para o profissional. É assim drástica essa mudança? Eu posso dizer que eu tive essa sorte de ter conhecido o mestre do futebol mundial, porque nem todos os jovens têm essa oportunidade. Eu fui um privilegiado, daí ser o resultado, que eu várias vezes eu digo que eu sou o resultado da educação por excelência, porque eu tive quando o Mourinho começou. Ou seja, então ele teve a coragem de iniciar de baixo, mas ele sabia, eu lembro na altura, porque estava muitas vezes com ele, e ele sabia que ia ser o melhor do mundo, ele já o dizia, dizia-me pessoalmente, e eu bebi muito do meu mestre, eu bebi muito, então eu via que aquilo era do ser humano, aquilo era dele, e depois foram outras coisas que me ajudaram a perceber que ele era diferente, porque ele sabia comunicar, ele sabia conversar com os jogadores, ele conseguia fazer passar a mensagem, ele conseguia fazer com que nós entendêssemos as coisas de uma forma tão clara, tão simples, que eu percebi o porquê. E isto ajudou-me ao longo da minha vida. E eu depois comecei a perceber, pois, o Mourinho era professor. Então isto fez todo o sentido de eu ir sempre à procura do conhecimento através dos professores. Muito bem. Quando é que deixou a carreira futebolística assim de forma mais ativa? Pronto, a minha transição ao meu pós-carreira eu comecei a prepará-lo. Porque o jogador de futebol profissional não é preparado. Eu tinha consciência que era um mundo completamente diferente do mundo real, do cidadão normal. Porquê? E mesmo nesta altura eu procurei outra vez o Mister Mourinho. Depois de 15 anos ao mais alto nível, eu fui ter com ele a Londres, ele na altura estava no Chelsea, e ele ficou feliz de me ver outra vez, e ele dizia que eu sou cidadão do mundo. E eu assim, mister, estou cá, estou-me a preparar para deixar o futebol, mas ainda estava no ativo, e eu assim, eu quero me preparar porque ainda não sei em que área é que me posso enquadrar. E eu estou aqui para te ajudar naquilo que eu preciso, e acho muito importante aquilo que tu estás a fazer, preparar-te para o próximo passo, porque o mais fácil era se calhar dizer eu vou fazer isto, mas eu disse eu não posso decidir quando ainda não concluí a minha formação académica e não sei até que ponto é que eu posso ser melhor numa área do que noutra. Pronto, o mister ajudou-me, preparei-me e depois quando fui concluir o meu curso de gestão financeira, eu percebia as coisas de uma forma tão simples, porque comecei a juntar, que era era um conjunto de experiências, de emoções, de educação, que conseguia fazer tudo o que eu queria, entre aspas. Eu via as coisas de uma forma tão simples, depois disse, mas espera aí, como é que isto é assim tão claro? Pô, sim, mas os jogadores não têm a formação académica. Mas as outras pessoas não foram jogadores de futebol. Sim, não raciocinam da mesma forma, com a mesma velocidade, não são tão assertivas. E vi as coisas ao contrário. E depois, sabe, que mexer em coisas que, pronto, isto às vezes é complicado. Nós vivemos numa sociedade complicada, mas tem que haver respeito. E eu respeito toda a gente e aceito. E por isso é que também tive que me integrar na sociedade. Eu era um jogador de futebol e tive que me integrar na sociedade, ser uma pessoa normal, desci à terra, claramente, tive que ter a coragem. Não digo que o jogador de futebol é diferente, mas o jogador de futebol sente-se diferente porque a sociedade o vê dessa forma. Diferente. Mas a sociedade é que o cria, não é o jogador que diz eu sou um craque, eu sou muito bom jogador. Não, a sociedade é que diz, porque o jogador não faz autocrítica. E então a sociedade é que os cria nesse patamar.
é que os coloca. E nessa altura da vida foi percebendo então que se calhar naquela conjugação de situações poderia surgir algo. Foi aí que nasce este projeto ou como é que foi? Sim, este projeto foi. Depois eu comecei-me a preparar, concluí o meu curso. Antes de decidir que não ia jogar, eu sabia que o jogador de futebol é visto na sociedade como um ser excluído. Que é assim, claramente. Eu sabia que as pessoas viam o jogador como uma pessoa que só sabe dar uns pontapés na bola. E depois eu dizia, não, mas as coisas não são assim. Algumas pessoas conversavam com pessoas que eu conhecia muito bem e essas pessoas tinham a certeza de que, não, eu só sabe dar, porque ele nunca trabalhou, nunca fez nada. Mas eu dizia, mas tu não tens o conhecimento certo. E as pessoas queriam, mas tu estás a dizer, mas eu estou a fazer, mas não quer dizer que estás a fazer da forma correta? Então, mas como é que tu podes ter tanta certeza? Porque eu fui preparado na prática e tu só na teoria. Mas tu não sabes, nunca fizeste. Vamos experimentar, fazer os dois, quem é que faz melhor? E eu depois percebia que o futebol completou-me. Eles faziam, as pessoas normais fazem as coisas a um determinado tempo, o jogador de futebol faz a um ritmo intenso, porque é a forma como eles aprenderam. E depois, peraí, então, mas a sociedade está assim, há muitas pessoas que não conseguem arranjar trabalho, porque não foi destrabalhado a criatividade. Isto é uma área que as pessoas não exploraram no ser humano, por isso é que o ser humano ficou estável, não evoluiu no cérebro, não Mas evoluiu. isso é uma coisa que os jogadores de futebol são obrigados a trabalhar, não é? Claro, por isso é que tem Porque no tanta jogo nenhum é igual. Não, eles têm muita criatividade porque ao longo do jogo, do dia a dia deles, são criadas as dificuldades nos treinos e nos jogos. Depois eles têm que ter a capacidade para serem reverentes, para ter a criatividade, encontrar soluções quando são frações de segundos e depois ser assertivo. Isto é o futebol, é o desporto. Eu falo no futebol na minha área específica. E então o futebol deu-me, então foi uma boa escola de vida. Enquanto um ser normal que não pratica o desporto ou futebol ao mais alto nível não consegue entender. Então as pessoas, eu chamo, são os by the books, que são educados, que é muito importante através dos livros, mas pronto, as pessoas ficam ali, foram preparadas para trabalhar de segunda a sexta e ficam todas à espera. Depois o fim de semana descansam, ou seja, depois é uma vida do prisioneiro. Pronto. Exatamente. Yeah. Francisco, exatamente o que é que pretende com este projeto, com esta Academia de Formação, o Stars of the Future? Pronto, através desta Academia Stars of the Future, deste projeto educacional, é dar oportunidade ao ser humano para se desenvolver, primeiro como ser humano e depois, através de vários profissionais que nós temos em vários departamentos, direcionar as pessoas para as áreas corretas e para as áreas em que eles podem ter sucesso. Porque ao longo da minha vida, eu fui percebendo que várias pessoas faziam coisas que não querem fazer. As pessoas trabalham porque tentam sobreviver. As pessoas não fazem aquilo que gostam. Então, há outras situações que os supera, que é as pessoas procuram muito dinheiro e não procuram satisfação. E isto cria problemas ao longo prazo. Então, desta forma, os miúdos forem preparados e educados para aquilo que eles querem ser, tendo uma educação certa, tendo os especialistas certos, eles conseguem lá chegar. Porquê? A partir de que idade é que podem frequentar estas ações de formação? Pronto, estas ações de formações, isto é, digamos bem, isto é a partir dos 5 anos, a partir da idade em que os meninos começam a praticar desporto, através das escolas de futebol. Mas só que os pais, neste caso, têm que ter um cuidado grande, têm que perceber quem são os treinadores. Eu digo que todos nós, como seres humanos, somos iguais. Mas só que os pais não têm o conhecimento do jogo ou do desporto. E nem todas as pessoas têm a capacidade para ser Mourinho, ou professor, ou treinador. Porque toda a gente pensa que é treinador, mas o treinador é um especialista em educação física. E as pessoas falam muito no treinador, no jogo, nas componentes do jogo, na forma como interpretam o jogo. Esquecendo-se aquele que é o todo do jogo, que é, no caso, o ser humano e o jogador que está em campo e ele é que faz o resto. É isto. Ou que é a chave, se É calhar. isto que as pessoas têm que perceber que no desporto, primeiro tens de ter um professor de educação física. Porque mesmo olhando para o mais alto nível, para o futebol profissional, um treinador sem o professor de educação física ou na área da ginástica ou da educação física, eles não conseguem ter resultados. O Mourinho tem, porque ele é professor e os adjuntos também são todos professores, por isso é que ele é o melhor do mundo.
E mais nenhum conseguiu fazer o que ele fez, porque é um que só percebe futebol, ou que só jogou, e depois os outros são os professores. O Mourinho tem a junção de tudo, tem a ciência, tem a experiência e teve um trajeto diferente dos outros todos, porque ele primeiro começou como tradutor, pronto, é um caminho longo e fácil de perceber. Só para percebermos, Francisco, se uma criança, 5 anos, entra então para estas formações e vai-se ali percebendo que habilidades, se calhar, quais são os seus maiores dons, para que é que tem mais jeito ou menos, e depois vai-se encaminhando a criança, é isso? Sim, tudo acontece de uma forma natural. Primeiro, o jovem entra na academia ou nas atividades de Stars of the Future e o miúdo é orientado pelos profissionais em cada área. Pronto, ele começa a jogar, participa, e então tu quando tens um profissional, um especialista, é mais fácil tu gostares daquilo que estás a fazer porque aquela pessoa sabe ensinar ou direcionar. Então a tua paixão vai permanecer. E depois vamos-te orientar consoante os teus desejos e a tua superação, porque ninguém o vai forçar, ninguém o vai obrigar. E tudo acontece de uma forma natural. Olhando para aquela que foi a sua experiência como jogador e depois preparar o futuro no pós-jogo, também há formação nesta área para situações como a sua, jogadores que agora estão a pensar, vou ter que terminar a minha carreira, não é? E acho que todos pensam terminar no auge, que é para saírem bem, e o que é que vou fazer agora da minha vida? Também acompanham nesse aspecto ou não? Sim, acompanhamos e começamos a preparar, porque isto é um trabalho, digamos assim, longo, que é preciso algum tempo, porque primeiro o cérebro, o mindset do jogador profissional de futebol não está preparado para ter uma vida normal. Ele não foi educado para viver um dia a dia de um cidadão comum. Não foi, porque o futebol, quer digamos ou não, é um mundo que te suga muito. Porque tu vives 24 horas para aquilo, mas isto não quer dizer que tu só precisas viver 24 horas para aquilo. Às vezes eu digo num tom de brincadeira, o jogador de futebol podia ter mais do que uma profissão, mas pode, mas só que ele é que não foi preparado. Para isso. Pronto, é isto. E os jogadores de futebol precisam ter uma orientação. E antes disso, eles têm que se educar através de especialistas, mas têm que ter cuidado porque são muitos enganados. Eu também tive uma fase em que eu tive algumas dúvidas, não foi de mim, foi das outras pessoas, porque eu rapidamente percebi que as pessoas não percebiam do futebol. E então comecei a definir o meu caminho sozinho. Porque se eu tivesse ouvido tudo o que me tivessem dito, eu não tinha chegado aqui. Podia ter corrido mal. Não podia, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que as coisas corriam mal, porque a Stars of the Future chegou a este nível porque foi muito porque eu quis aprender a saber fazer as coisas sozinho. Porque se não fosse pela minha cabeça, isto não funcionava. Em termos deste projeto, estiveram agora recentemente em Portugal a fazer umas ações de formação. Que balanço é que faz desta iniciativa? O balanço é muito positivo. Neste momento, a Stars of the Future já tem resultados reais, pronto, rápidos, muito rápidos. Eu, no início, nunca me passou pela cabeça que isto fosse tão rápido como está a acontecer. E as pessoas entendem perfeitamente que isto é uma oportunidade. Isto é uma oportunidade para os jovens, porque quem entra num projeto destes dificilmente fica desempregado, porque depois é orientado para clubes, porque os clubes não estão bem preparados. E todos nós sabemos, porque os jogadores de futebol podem ser muito mais. E tiveram aqui jovens estrangeiros, internacionais, que, vamos imaginar, gregos a virem para Portugal a treinar, eles percebem perfeitamente o porquê que Portugal é um país que projeta os melhores treinadores do mundo, os melhores jogadores do mundo, e neste caso europeus, porque os outros todos são brasileiros e argentinos, o porquê que eu, felizmente, de ser também português, e foi através da educação, e eu continuo a dizer, eles se entendem. E os gregos, como, pronto, pelo meu passado, eles entendem que eu não sou mais que ninguém, eu sou igual a qualquer ser humano. Isto foi o querer. É o querer, é aprender dentro de campo e fora do campo, e as coisas acontecem naturalmente, e os meninos e os pais estão contentes. Objetivos de futuro para este projeto? Pronto, é assim, nós temos ambição. Nós temos as coisas bem definidas, sabemos o que é que estamos a fazer, temos uma estrutura sólida com cerca de 70 colaboradores entre Portugal e Grécia, mas concretamente. Também damos apoio ao Chipre, à Angola, pronto, mas primeiro queríamos estabilizar isto na Europa sem grandes pressas. Nós não somos
uma empresa ou uma instituição que o foco é a expansão para atingir resultados gigantescos. Não é tudo de uma forma natural, as coisas fluem sem grandes pressas e estamos aí para criar parcerias com outras entidades, instituições, clubes, escolas e mesmo os próprios pais, familiares e os jogadores de futebol. Mensagem final para quem está a ouvir e até pode estar ligado ou não a este mundo do futebol e da formação. Eu tenho a certeza absoluta que este é o conhecimento absoluto para seres mais do que um jogador de futebol, que esta já não falha. Francisco, muito obrigada por ter vindo. Foi assim que ficámos a conhecer então este projeto e já percebemos também que não é só ser jogador de futebol ou um jogador de futebol, é mais correto assim, não é só dar chutes numa bola, pode ter muitas outras potencialidades, só têm mesmo que ser exploradas. Até amanhã, fique bem.